nas formas de vida do povo nacional. Ou seja, as classes dominantes não são necessariamente as classes predominantes em termos simbólicos. É esse o risco que a elite sente com relação ao reconhecimento da questão. Existe uma diferença civilizatória, antropológica na sociedade brasileira, e a cor é apenas a mágica dela. A cor é o índice, é esse sinal. Então, o que ocorre? No momento em que essa questão emergiu, com força, pressão de movimentos negros, veio de cima também, discurso de governo, daí as contas, imediatamente se constituiu, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas academias, uma pequena intelectualidade orgânica dos que eu chamo os discursos competentes, logotécnicos competentes, jornalistas, para classificar como racismo e rejeitar qualquer tentativa de dizer que a questão racial está presente no Brasil. Isso tem no Globo, Cidadãos, tem na universidade, está em São Paulo, está nas esquerdas também. Porque as esquerdas estão talvez por demais aferradas a uma visão do mundo que importa apenas a classe social. Claro que a classe social continua a existir classe hegemônica, classe dominada, mas as questões simbólicas e culturais, essa relação de classe não esgota a questão racial, não esgota a questão simbólica, não esgota a questão cultural. Então, levantar a questão de cor aqui no Brasil, mostrar as discriminações que existem, natureza estética e correção política, não é fazer racismo às avessas. É simplesmente olhar para a contradição e para a diversidade que caracteriza o país. Obrigado. Nós vamos, eu vou pedir a Maria Luísa, que sempre faz a ordenação aqui do questionamento, né, do debate, propriamente dito, mas não posso deixar de fazer uma referência ao impacto que me causou a exposição do Muniz Sodré, né, tantas teses ele levantou e de uma forma tão convincente, tão fortemente argumentada, enraizada, que, né, essa sua exposição daria um seminário, pelo menos um ano letivo de discussão e de aprofundamento dos significados, né, de cada afirmação que ele fez. Enfim, acho que foi uma noite muito importante, muito, né, de grandeza do Instituto Casa Grande. Nós nos sentimos honrados e orgulhosos de ter aqui o professor Muniz Sodré, mas a nossa tradição é dar a palavra aos participantes, e quem faz isso muito bem é a Maria Luísa. Obrigada. Bom, eu adverti os senhores sobre a originalidade, né? Fantástico, é um privilégio ter um mestre desse numa universidade pública e gratuita. Bom, inscrições para a pergunta. Já temos uma ali. Obrigado. Professor, boa noite. Meu nome é Ronaldo César. E eu não pude deixar de lhe admirar, lhe admiro muito cada vez mais. E uma pequena pergunta. Antigamente, aqui no Brasil, existiam as mães de leite, né? Como todos nós sabemos. E, modestamente, só falou muito bem sobre o Nilo Peçanha. Realmente foi muito bem reconstruída a foto dele para branco, porque Nilo Peçanha era negro, se ninguém sabe da história. Eu sei dessa história muito bem, que meu pai me ensinou muito bem isso, minha mãe também, meus avós, que eram portugueses. E eu aprendi uma coisa muito bacana com o grande Otton Lara. Ele dizia o seguinte, que para nós termos um patrimônio real e objetivo por cada pessoa, temos que ter, além de tudo, toda a nobreza da humildade. E ele foi um homem brilhante, o senhor sabe disso, e eu só queria saber uma pequena coisa. Ele estava certo quanto à nossa intelectualidade
é tão ampla e tão igual quanto a do negro, porque realmente vir para cá, ser escravizado e sair consagrado com muitos artistas não é para poucos. Obrigado, professor. Vamos fazer rodada de 3. Alguém mais? Acho que está todo mundo pensando aí. Boa noite, professor Guilherme Nunes, da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, do Sindicato de Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber, senhor, qual foi o impacto, que eu tive impacto quando eu descobri isso há alguns anos, pesquisando lá nas velhas fichas lá do nosso sindicato. Quer saber qual foi o impacto que o senhor teve quando ele foi informado de que o nosso bravo Abdias Nascimento também era associado do nosso valoroso sindicato. Mais alguém? Eu costumo ficar por último, mas... Bem, professor, a sua referência, o seu chamamento à Wittgenstein foi extremamente importante para mostrar que antes do conceito que nós temos sobre as coisas, nós temos o preconceito. Muitas vezes a gente vai no dicionário e descobre que o conceito não é exatamente o preconceito que a gente tinha a respeito da... E é claro que existe um preconceito racial. Existe, vem de... sei lá, desde que houve a expansão dos portugueses pelo mundo, né? Agora, eu tenho para mim, não é verdade, mas eu tenho para mim que o preconceito que eu tive, ouvindo em criança, mais velhos, já era diferente do preconceito que o meu avô tinha convivendo com... Ele foi do tempo da escravatura, quer dizer. Então eu acho que esse preconceito, quer dizer, ele não é fixo, ele também se modifica com o correr do tempo. E tenho para mim também que um dos fatores mais importantes dessa modificação é o sistema político e a democracia. Porque, claro, você se referiu à importância dos movimentos negros, da conscientização, da luta, tudo bem. Eu não nego absolutamente. Mas acho também que, a par disso, no momento em que o candidato precisou do voto do negro, sabe, ele já começa a pensar diferente, porque essa coisa do voto do negro valer tanto quanto o voto do branco, em termos institucionais para a composição do Estado, isso tem uma importância, isso é um fator importante na modificação, na operação desse preconceito que está na raiz, né, da nossa cultura, da nossa nação. Bom, são 3 das intervenções. Primeira questão da intelectualidade negra. Eu gostaria de assinalar uma coisa que eu realmente considero importante sobre isso. A primeira é que, depois da abolição, o negro que ascendeu socialmente, ele saiu, digamos assim, do folclore, ou ele saiu da cultura muito popular. Ele foi músico, jogador de futebol, e músicos notáveis. Chiquinha, para mim, é um padrão desses músicos. Mas é um engano histórico também fazer essa afirmação. Porque é como se houvesse um esquecimento, um recalcamento, que eu acho que não foi acidente, de que antes da abolição, durante o primeiro e o segundo reinado, grandes intelectuais brasileiros de cultura, de extração europeia, de cultura erudita, foram negros e mulatos. Ora, portanto, um dos livros importantes e demonstrativos disso é um livro chamado A Mão Negra Brasileira, um livro editado pela Odebrecht, organizado por Emanuel Araújo, que é um baiano, pintor e foi diretor do Museu de Arte de São Paulo, que organizou esse livro, mostrando
como nas igrejas do Rio de Janeiro, de Salvador, de Minas Gerais, os grandes escultores e pintores eram negros e mulatos e frequentavam a academia imperial aqui. Mas agora, trabalhos recentes em Pernambuco, por exemplo, trabalho bem recente do ano passado, mostra que uma classe, uma pequena burguesia de pintores, artífices, artesãos em Pernambuco, há 1.300 pessoas com nível educacional, né, fora de escola, nessa linha também de escritores, pintores, artistas. Bom, os apolíticos do Império, mulatos, negros, o maior escritor brasileiro, Machado de Assis, neto de escravo, Cruz e Souza, Lima Barreto. Eu me pergunto se essa história não deveria ser contada em livros de escola para crianças, porque ficou ao lado do futebol e da música, isso é importante, mas não é apenas isso. Foi antes da abolição, por exemplo, na Bahia, posso contar, na Bahia até os anos, na Bahia, havia uma pequena burguesia negra, peguei alfaiates, gente de torrefação de café, contadores, em que os grandes professores de matemática e de piano da Bahia eram todos negros, muçulmanos. Os professores de piano. Era um valor, por exemplo, no bairro de Santo Antônio da Bahia, aquele que segue subindo o Pelourinho, o centro que tinha 2 pianos em casa, ao invés de 1 ter 2. Eram muçulmanos, malês, que sabiam ler, gente que lia o Corão, e que era professor de matemática. Essa burguesia, pequena burguesia negra, letrada da Bahia, que construiu uma classe média importante, foi depois sendo soterrada progressivamente por mudanças de relações de classe. Então, seria um caso levantar, fazer uma história da inteligência brasileira, semelhante àquela que o Nilson Martins fez, não é? Onde essa questão dos escultores, dos escritores negros, fosse Teodoro da Silva, a Bahia e muitos outros, fosse recontada, fosse contada de outra maneira. Essa questão da intelectualidade, como eu vejo, que ela está mal contada, não está bem dita. Segundo ponto, a questão do Abdias, do sindicato. O sindicato de jornalistas do Rio de Janeiro fez uma coisa realmente importante, que eu não vi sequer a grande repercussão do jornal, foi extremamente importante. Criou um prêmio de jornalismo, o prêmio Abdias Nascimento. Abdias, um herói, eu muito amigo da Abdias, eu participei do júri desse prêmio, estive lá no dia do lançamento do sindicato, foi, aliás, um dia antes do Abdias morrer. Abdias, a história do Abdias Nascimento, a trajetória dele, de luta, às vezes, esgrimindo argumentos, eu discuti muito, era o Abdias que eu não concordava, eu tentava fazer do mesmo espécie de partido político, eu não ia nessa linha. Mas a história de Abdias é um homem ainda a ser louvado, historiado e contado nas escolas. Fez teatro experimental do negro, a luta dele também com o pequeno jornal, política, aqui no exterior. Eu acho que esse prêmio do sindicato, eu li as matérias muito bem feitas, muito boas. Esse prêmio é histórico. Eu acho que os jornais brasileiros e empresas brasileiras deveriam ter se referido ou glorificado esse prêmio, mas ficaram calados, ficaram quietos. Estranhamente que é extremamente silencioso. Obviamente que Obviamente. Mas foi um prêmio, eu diria, impactante. Para mim foi um prêmio de impacto. Eu gostaria de participar. Agora, a questão do preconceito, claro, senador Sandro, esse meio vital muda. Mudando o meio vital, esse preconceito vai sendo permeável, vai infiltrando, vai mudando o discurso. Ninguém hoje, a legislação é importante. A lei CAO é importante. Então, ninguém abertamente se expressa na mesma forma, porque não precisa dizer que esse preconceito que você refere não era só de branco contra negro, não. Era também de negro. Ou de mulato contra si próprio, devido a vestir a máscara branca. Eu sou mestiço, negro mestiço, de quê? De índio, Recôncavo da Bahia, bem perto, pai de mãe, tem um cigano e negro, pai de pai. Essa conjunção. Meu pai, um homem imenso, 1,90 m, que eu grande, me lembro
fazendo um filme Super 8,